Muito boa tarde, né? E vamos falar um pouquinho aqui nesse Doutor Elisa Explica dessa tarde aí de quinta-feira sobre os cursos na internet, sobre como a gente pode oferecer esses cursos sem violar direitos de outras pessoas. Qualquer um de nós pode, né, hoje com os nossos próprios celulares, gravar vídeos bacanas, produzir material de imagem bacana, produzir texto e disponibilizar na internet, não apenas nas redes sociais, mas em diversas plataformas que são voltadas exatamente para isso, né? Para o didático, para o curso, para a mentoria, né? Muitas vezes tem esse nome, para uma consultoria online. Então esse é um mercado atual, né, grandioso, importante, que não pode ser desconsiderado porque nós vivemos um momento absolutamente digital. Todas as pessoas estão no digital, todas as empresas, as profissões, as atividades se fazem hoje por meio da transmissão pela internet, né? E tem que ser assim mesmo para a gente sobreviver num momento de pandemia. Bom, nesse contexto, tá? Todos nos tornamos produtores de vídeos, produtores de textos, produtores de imagem, né? Fotógrafos, cineastas, e a gente tem inclusive programas que nos ajudam muito, né? Para isso, editores de vídeo, algumas ferramentas aqui do próprio Instagram, né? No filtros, stories, reels, IGTV, né? E outros mais aí. Bom, como que a gente pode lidar com essas ferramentas, né, com essas demandas, sem passar nenhum tipo de susto, né, sem ter nenhum tipo de problema jurídico junto a terceiros? Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o direito, com todas as suas regras, ele é aplicável ao ambiente digital da mesma forma que ele existe no meio físico, porque existe uma lenda, né, uma espécie de senso comum de que na internet tudo é mais livre, que tudo é possível, porque existe um anonimato muito grande, né? As pessoas podem criar perfis falsos, avatares, podem se identificar apenas por um codinome, um pseudônimo, e as pessoas podem entrar e sair dessas plataformas, dessas redes, sem revelar sua verdadeira identidade, né? E além disso, existe também uma falsa impressão de que tudo é livre porque a circulação é muito rápida da informação e que é sem controle, ok? De fato, né, essas são algumas das características da internet, mas nenhuma delas impede que o próprio autor original dos conteúdos que são indevidamente utilizados possa se opor a essa utilização, tá? Então o autor original, ele sempre vai poder, tá? Sempre vai poder identificar esse conteúdo que foi utilizado indevidamente e ingressar com a ação judicial de suspensão da circulação desse uso legal e da devida indenização por dano moral e material pela utilização não autorizada, tá? Então isso, além de ser muito chato, né, receber uma notificação desse tipo, porque mostra o descumprimento, desrespeito a um direito básico, que é o direito de quem cria materiais, né, e o direito de imagem das pessoas sobre a sua própria aparência. Então, além de ser muito chato, tá, ainda também muitas vezes representa um enorme prejuízo, né, porque não é só o pagamento de uma indenização, tem também todo o custo de se defender juridicamente. Então, pessoal, eu já acompanhei situações muito básicas, sabe, com relação a essa questão do uso de material que se encontra na internet, né, a utilização para essa finalidade aí de curso. Muitas vezes a pessoa pensa que por ter uma finalidade didática, e muitas vezes esse curso ser oferecido até gratuitamente, tá? Que seria possível ir lá na internet e pegar imagens, vídeos, ícones, ilustrações, textos ou trechos de textos e utilizar sem pedir autorização. Mas a verdade é que a Lei de Direitos Autorais em nenhum momento ela permite isso, tá? Ela não permite nenhum tipo de uso sem a devida autorização, ainda que não tenha fins lucrativos, ainda que seja com uma finalidade até assistencial, nobre, tá? Ainda assim não se pode fazer esse tipo de uso, né? Então, usar, por exemplo, imagens do Google Images,
sem nenhum tipo de referência, sem autorização, ou muitas vezes colocando como referência apenas Google Images, não é devido, não é possível, não é correto, tá? Eu já tive casos em que houve notificação de violação de direitos por utilização de Google, imagens que estão no Google Images, né? Aquela parte de imagens lá do Google, sem autorização. E era um uso não lucrativo, tá? Imagina se fosse lucrativo, aí certamente incomodaria mais ainda o autor da imagem que estava lá no Google Images, tá? Não se pode também, pessoal, utilizar imagem. O que é a imagem? A aparência exterior da pessoa. Então, às vezes eu vou lá num banco de imagens e vejo lá, tá, que tem lá uma imagem gratuita. E aí eu falo que legal, então essa imagem eu posso usar, tá? Realmente há bancos de imagem que têm a utilização gratuita, mas quando os bancos de imagem fazem isso, eles estão se referindo ao direito autoral. Significa que o fotógrafo ou o ilustrador, a pessoa que criou aquela imagem, está permitindo que qualquer outra pessoa reproduza essa imagem sem ter que pagar, certo? Muitas vezes essa utilização, ainda que ela seja gratuita, tá? Existe uma exigência no próprio banco de imagens que seja citada a fonte, ok? Muitas vêm até com uma marca d'água, né? Que já identifica claramente de qual banco de imagens veio aquela imagem, porque existe, mesmo nesse caso de autorizações gratuitas, o direito ao crédito, que é o direito de ter um nome vinculado à obra. Então esse é um direito super importante, o direito ao crédito, não se pode abrir mão dele. Então mesmo quando eu vou utilizar uma imagem da internet, que está num banco de imagens, e que está escrito lá que a utilização é gratuita, tá? Ainda assim eu tenho que acreditar, dizer quem é o autor, ou pelo menos de onde saiu aquela ilustração, tá? O problema maior reside, e era aí que eu queria chegar, quando eu pego essa imagem do banco de imagens, que está escrito lá gratuito, mas dentro dessa imagem, que pode ser uma fotografia, uma ilustração, né? Enfim, um desenho, uma caricatura, quando ali dentro eu tenho uma pessoa retratada, ok? Então eu tenho uma figura humana, tá? Aí eu tenho um problema que é de direito de imagem. Por quê? O direito de imagem, gente, é um direito da personalidade. É o direito que cada um de nós tem sobre a nossa aparência exterior, tá? Esse direito, ele é constitucionalmente protegido e ele é indisponível. Eu não posso abrir mão da minha imagem para alguém. O que eu posso é autorizar que alguém use. Mas mesmo quando eu dou essa autorização ela deve ser limitada. Eu devo dizer qual é o uso que eu estou permitindo, por quanto tempo, para circulação aonde e se vai ser um uso gratuito ou não. Então, não existe pressuposição de autorização de uso de imagem numa ilustração, uma fotografia que esteja dentro de um banco de imagens, tá? Eu não posso pressupor que a pessoa que está ali aparecendo naquela imagem, gratuitamente disponibilizada no banco, permitiu que qualquer um use a sua aparência, a sua figura humana para qualquer fim. Imagina se eu pego essa imagem, que está lá gratuita, né? Tem lá a imagem de um senhor, um idoso, uma idosa, tá? Uma criança, porque a gente acha nesses bancos imagens assim, inclusive dessas categorias que são protegidas por leis próprias, né? Estatutos próprios. Então você encontra, imagina se eu pego uma imagem dessa e utilizo lá para um fim totalmente ilícito, tá? Junto a uma rede de pedofilia, junto a uma ação terrorista, né? Enfim, junto a ou ainda um fim ilícito, mas que eu exploro economicamente essa imagem muito. Por exemplo, eu coloco essa figura humana que está lá no banco de imagens gratuito como o garoto ou garota propaganda da super campanha nacional da minha rede comercial de lojas gigante. E eu passo a ganhar milhões de publicidade em cima dessa imagem. Aí eu posso, porque está lá no banco escrito que o uso daquela imagem é gratuito, eu posso fazer isso? Não posso, tá, gente? Não posso. Então atenção com isso, porque imagem em bancos de imagem só podem ser free com relação ao direito autoral. Elas nunca são free com relação à imagem, tá? A imagem só se autoriza pessoalmente, individualmente e de forma limitada. Então, qual é a solução? Não utilizar imagens de bancos de imagem que contenham pessoas, tá? Utilizem outras imagens que contêm formas, cores, né, linhas, paisagem, objetos, animais, tá?
e que esteja escrito lá claramente que essa imagem é de uso livre, tá? Então, assim, só pode utilizar se for nesse caso. Se for imagens de pessoas, gente, essas pessoas ou tem que estar de uma forma não identificada, de costas, de lado, num contraluz, de forma que eu não vejo o rosto da pessoa e não sei quem ela é, aí eu posso utilizar, porque eu estou usando só a figura humana, mas sem identificar a personalidade, tá? Ou então não usem, tá? Não usem, produzam as próprias fotografias que vocês precisam, né? Com as pessoas que efetivamente vão autorizar para aquele fim que vocês querem, tá? Então essa é uma outra dica muito importante. Então assim, cuidado com as imagens de bancos de imagem. Ok? Então, ó, cuidado com imagens de Google Images, porque elas não são de direito autoral livre. Muito pelo contrário, a própria Google coloca lá no Google Images que sobre aquela imagem pode haver direitos autorais, tá? E cuidado com bancos de imagens. Só usem se for gratuito e se não tiver pessoas claramente identificadas dentro dessas imagens, tá? Essa é a dica com relação a imagens. Com relação a textos, tá? Vale aquela regra de citação que está tanto na Lei de Direitos Autorais quanto nas normas da ABNT, a Academia Brasileira de Normas Técnicas. O que é essa regra? Quando eu faço uma citação, ela nunca é o objetivo principal do meu texto, ela nunca ocupa uma parte substancial do meu texto e ela vem sempre identificada de maneira que eu possa distinguir qual é a fala do autor principal e qual é a fala da pessoa citada, tá? Então tem que vir entre aspas, recuado, em negrito, em itálico ou qualquer outra norma, tá? Prevista na BNT ou prevista pelo manual de redação que você esteja utilizando, tá? O fato é que tem que ser possível identificar o que é de minha autoria e o que é de autoria do outro, ok, pessoal? Tá? Então vejam que isso é um ponto importante também. O Humberto pergunta assim, isso vale até para os bancos de imagens pagos, doutora Elis? Essa pergunta, Humberto, voltando um pouquinho aqui, né? Na lógica do banco de imagens, que eu acho que essa pergunta do Humberto é super importante. Quando é pago, Humberto, é pior ainda, porque veja bem, continua valendo a regra do direito de imagem, tá? E você está pagando, mas você está pagando pelo direito autoral. Quando você paga para usar uma imagem de um banco de imagens pago, você está remunerando o banco e o autor da imagem por aquela criação, mas você não está remunerando o titular da imagem. Porque não, como eu disse, não se pressupõe autorização de direito de imagem. Essa autorização tem que ser pessoal, né? Não dá para dizer assim, eu cedo a minha imagem para qualquer pessoa, qualquer finalidade, a qualquer momento, porque é por isso que eu pus essa minha imagem dentro do banco de imagens. Então, quando os bancos de imagem fazem isso é de uma enorme irresponsabilidade. E o problema é que quando há a violação do direito de imagem, quando a pessoa se sente ofendida porque a imagem dela está circulando num lugar que ela não gostaria, ela não vai processar o banco. Ela vai processar a pessoa que comprou essa imagem e que está utilizando sem autorização, tá? Porque é essa pessoa que está explorando economicamente a imagem. Quem é processado é quem efetivamente usou a imagem. Não quem vendeu, né? Quem foi a ponte para essa imagem chegar ao destinatário. Então, é de uma enorme irresponsabilidade dos bancos disponibilizar imagens que tenham pessoas claramente identificadas dentro, tá? Para qualquer finalidade, sem uma autorização específica da pessoa, tá? Então, é uma enorme irresponsabilidade. Vale para bancos pagos e para bancos gratuitos. E aí, no caso dos bancos pagos, tá? Vai haver uma discussão judicial, né? No sentido de que, olha, quem que foi que utilizou a imagem? Ah, mas eu paguei ao banco. Sim, mas esse pagamento não pressupõe o uso da imagem, pressupõe o uso autoral. E para usar o autoral, eu tenho que ter a imagem da pessoa em mãos, né? Então, assim, é uma discussão que rende, sabe, nos tribunais. E aí, para evitar que a gente caia nessa cilada, né? Nessa roubada, porque é uma roubada mesmo, o certo é não utilizar imagens de bancos de imagens quando tenha pessoas claramente identificadas dentro. Quer seja gratuito esse banco de imagens, quer seja pago, tá? Se eu preciso realmente de uma pessoa cujo rosto está visível na foto, eu tenho que produzir essa foto. Porque aí eu vou pegar uma autorização específica daquela pessoa para aquela finalidade.
tá? Se eu posso usar só uma figura humana, eu pego de costas, de lado, aí eu posso usar, tá? Porque eu não estou identificando quem é, ok? Então essa é uma regra super, super importante. E vale também para audiovisual, tá, gente? Então se eu estou pegando um audiovisual que é livre, tá? Cujo direito autoral é livre, eu tenho que tomar muito cuidado para ver se não tem pessoas claramente identificadas nesse audiovisual, porque o direito de imagem delas pode não ser livre, tá? Então, entrando um pouquinho aqui na seara do audiovisual, né? Já que a gente falou disso, aí se der tempo a gente volta um pouquinho lá no texto, mas eu acho que eu concluí o texto também. Com relação ao audiovisual, é o seguinte, a gente tem duas naturezas de audiovisual, né? A gente tem o audiovisual que é efetivamente uma obra autoral, é um média, curta, longa metragem que foi produzido especificamente para ser uma obra artística e cultural, né, etc., um documentário e tal. E aí, normalmente, o direito de imagem das pessoas que estão nesse audiovisual se chama direito conexo, tá? Esse direito conexo, ele normalmente ele é cedido para o dono, o titular do audiovisual, juntamente com o audiovisual. É um direito de imagem sobre interpretação artística. E aí, nesse caso, quando você licencia o uso do audiovisual, você já está licenciando esse direito de imagem sim também, tá? Porque ele é uma produção pensada especificamente para aquela finalidade. Agora, nem todo vídeo é uma produção audiovisual, né? Eu posso ter ido lá, fiz um flagrei uma pessoa numa cena do cotidiano e vou usar esse vídeo lá no meu curso online. Eu posso? Não, tá? Aquela pessoa tem direito à própria imagem dela, né? Ainda que eu tenha produzido o vídeo eu mesma, eu estou usando a imagem de outra pessoa que não autorizou expressamente. Então eu tenho que ir lá e pedir autorização antes, ainda que seja fazer uma gravação com ela, com a própria câmera ligada, perguntando se ela topa inserir aquela imagem que eu fiz do vídeo dela lá na minha produção audiovisual, no meu curso, né, que eu tô dando na internet, ou no que quer que seja, estão entendendo? Então assim, gente, resumindo, né, para quem tá entrando aqui agora, tá? Para quem tá pegando a live agora nesse finalzinho, a gente tá dizendo que para criar conteúdo para a internet, seja um curso, né, ou um conteúdo numa plataforma, ou até numa rede social, eu preciso me certificar de que eu estou cumprindo a legislação do país. E qual é, basicamente, a legislação que vai recair sobre essa situação? Direito autoral, tá? Sobre tanto imagens, quanto vídeos, quanto textos, ok? E memes, e ícones, e todos esses símbolos, signos que a gente utiliza na internet, tudo isso é protegido por direito autoral. Então eu tenho que pedir autorização antes de usar, sim. Não posso pegar do Google Images, de um banco de imagens, de outras fontes, sem pedir autorização, sem saber se o uso é autorizado ou não, tá? Porque eu corro o risco de um processo judicial. Um outro uso é o uso da imagem, do direito de imagem, que é o direito das pessoas sobre a própria aparência delas. Então eu não posso utilizar a imagem de pessoas quando identifica o rosto da pessoa sem a devida autorização, porque isso também vai me trazer problemas, ok? Então assim, o rosto da pessoa pertence a ela, é parte da personalidade dela, e mesmo que esteja escrito que é gratuito o uso da fotografia onde a pessoa está, não significa que o rosto da pessoa também está disponível para mim. Eu preciso ter uma autorização direta desta pessoa, ok? Então isso é uma outra recomendação. E com relação aos textos, a recomendação de citar apenas, indicando a autoria, destacando que a fala é de outra pessoa e não minha, e nunca fazer da citação a parte maior, substancial, principal do meu texto. O meu texto tem que ter uma vida, uma independência, uma existência independentemente daquela citação. Aquela citação vai enriquecer, vai complementar, mas nunca vai ser a parte mais importante do meu texto, certo? Então assim eu consigo pensar na ideia da construção de um curso com um conteúdo que seja licenciado, tá? Ou seja, na construção de um conteúdo meu, que eu vou ter todos os direitos sobre ele, mas que não vai estar violando direitos de ninguém. É mais trabalhoso? É muito mais trabalhoso. Me limita bastante? Tem muita coisa que eu queria usar e não vou poder usar? Sim, limita bastante. Tem muita coisa que eu não sei a fonte, não sei onde procurar,
ou coisas que eu teria que pagar para utilizar, porque pertence a grandes empresas, estúdios, produtoras audiovisuais, bancos de imagens, etc. E aí eu não vou poder usar, e não vou mesmo. Sabe por quê? Porque eu não posso criar um material correndo o risco de sofrer um processo por ter utilizado fontes não autorizadas, que são protegidas por direitos autorais de imagem próprios, e correr o risco de acabar tendo que pagar uma indenização por esse uso não autorizado, entende? Então, assim, às vezes até de boa fé a gente faz essas coisas achando que tudo na internet tem uma livre circulação, mas não é verdade, tá? As leis recaem sobre o ambiente digital também. E existe, gente, hoje uma vigilância muito maior do que a gente pensa sobre o que circula no meio digital. Os autores, os produtores de conteúdo estão muito atentos à utilização indevida das suas respectivas produções. E mais, hoje nós temos algoritmos, robôs, né, fórmulas e robôs que são utilizados em muitas plataformas digitais para poder rastrear e identificar usos indevidos de conteúdos digitais de terceiros. Né, o maior exemplo disso é o algoritmo do YouTube, né? É muito famoso aí por fazer isso, tá? Por fazer o Content ID, que ele se chama, que faz esse rastreamento o tempo todo no YouTube para perceber quem está utilizando conteúdos de terceiros de modo indevido e notifica essas pessoas a tirar imediatamente o conteúdo sob pena de sofrer uma reivindicação de autoria e sofrer penalidades, como suspensão do canal, como e pagamento de indenização, obviamente, na justiça, tá? Por parte dos titulares de direitos. Então vejam que a coisa, né, essa coisa da internet, a internet ela é muito mais rastreável do que a gente pensa. Ela é muito mais concreta hoje em dia do que a gente pensa. Existe, sim, um acompanhamento por parte dos titulares de direitos, que muitas vezes são pessoas jurídicas, com ferramentas para isso, né? Então muitas vezes aquela imagem, aquele vídeo, aquele texto que a gente está usando já não pertence mais àquele autor original que está lá sozinho, pessoa física, para correr atrás das violações. Muitas vezes esses direitos já foram cedidos para uma empresa que tem uma ampla rede de fiscalização, né, de vigilância para poder chegar nessas infrações. E estão certos, né? Infelizmente ou felizmente, estão certos, porque o direito autoral, o direito de imagem, né, assim permitem, assim determinam, né? E é com base nesses direitos que as produções acontecem, que os grandes contratos acontecem, que a indústria do entretenimento, que a indústria da cultura, que a indústria da informação, né, a sociedade da informação, acontece. Sem essas devidas garantias, proteções, a gente não teria nenhum estímulo para a produção de conteúdos, para a circulação desses conteúdos, para a venda desses conteúdos, né? A gente não teria nenhuma forma de remuneração. Essa é a forma de remuneração que a gente tem. E no mais, gente, se a gente quer produzir conteúdo para a internet, a gente tem que pensar em conteúdos originais, sabe? Mesmo. A gente tem que pensar em conteúdos em que a gente coloque a cabeça para pensar e que produza textos, produza vídeos, produza áudios, né? No caso dos podcasts, que eu não mencionei aqui, mas eles seguem a mesma natureza dos vídeos, mesma ideia, né, dos vídeos, sabe? Então é a gente produzir mesmo, produzir texto, áudio, vídeo, imagem, né? Ilustração, fotografia, a gente, ou então a gente fazer parcerias com quem faça isso para tocar o projeto junto, né? Ou seja, produzir conteúdos originais. Então a grande dica dessa live, tá? As duas grandes dicas que eu quero deixar para vocês, para todo mundo, para quem tá aqui desde o início, para quem entrou durante a live, para quem tá chegando agora, tá? É que produzir conteúdos na internet, tá? É uma ação de grande responsabilidade jurídica, que a gente tem responsabilidade por tudo que a gente utiliza. Áudio, vídeo, texto, imagens, tá? Se é de terceiros, tem que ser devidamente licenciado, autorizado, individualmente, para nós, para o nosso uso. Não pode ser uma coisa genérica, não, tá? Por quê? Porque a gente pode ser cobrado por esses conteúdos, por essas autorizações que não foram dadas. Não há conteúdo que se subentende que seja gratuito na internet. Se é gratuito, tem que estar claramente identificado como de uso gratuito.
tá? Com essa ressalva de que no caso do direito de imagem, tá? Infelizmente, o direito de imagem não é gratuito nunca. Direito sobre a aparência, o rosto da pessoa. Esse tem que pegar autorização expressa e específica, tá? Então, a primeira orientação é essa. Os conteúdos precisam ser licenciados, devidamente licenciados. Isso é trabalhoso, isso restringe a produção, né? Isso acrescenta um monte de etapas não previstas, mas é assim que funciona esse grande mercado da produção digital que está aí, tá? Com base em contratos, autorizações, termos de uso, o tempo todo, tá? E a segunda dica, a dica final é a melhor saída para fugir disso tudo, para não correr riscos, para produzir algo que eu tenho 100% de segurança que é meu, é efetivamente usar a criatividade e fazer conteúdo próprio, tá? Texto próprio, imagem própria, vídeo próprio, áudio próprio, enfim, utilizar, tá certo? Da minha criatividade, da minha capacidade, potencialidade e das ferramentas de que eu disponho para isso, né? Para poder produzir um material próprio. Aí eu não vou correr risco, né? Efetivamente de sofrer aí nenhum tipo de processo por qualquer tipo de violação, porque o conteúdo é meu e é isso aí. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso, assim. É a gente estar atento, né? E responsável com relação ao que a gente produz, faz na internet, mas também aproveitar essa grande visibilidade que a internet nos dá, essa democracia que ela representa em termos de comunicação, de informação, né? Na qual todos nós podemos ser produtores de conteúdo, como eu estou produzindo conteúdo para vocês aqui agora, um conteúdo autoral, né? 100% meu, baseado em estudos que eu fiz durante uma vida aí dedicada à advocacia. E é isso, a gente aproveitar essa oportunidade também da gente se comunicar nossas ideias, nossos produtos, nosso negócio, nossas intenções, né? Enfim, nosso conhecimento através da rede mundial de computadores, mas com toda a segurança e com toda a originalidade que a gente tem. Ok, pessoal? Tá? Então, assim, fiquem ligados nessas dicas aí. Se quiserem continuar falando sobre este assunto aqui nos comentários dessa live que vai ser editada pelo Humberto, meu querido Humberto da Talentos Produções, né, meus parceiros aí da Talentos. Então essa live vai ser editada, vai ser disponibilizada aqui. A gente pode continuar esse bate-papo aí nos comentários e também no direct, tá? Estou à disposição de vocês lá no direct para o que precisarem. Não deixem de conhecer o meu canal no YouTube. É só procurar lá no YouTube por Elis ADV, tudo junto. Lá tem milhões de vídeos muito interessantes, tem milhões, é exagero, né? Mas tem muitos mesmo, tá? Tô com uma produção bem vasta lá, de vídeos em todas as áreas do direito, tá? Então, assim, e principalmente esse direito digital, que é a minha grande especialidade, tá bom, pessoal? Vamos bater nesse papo e vamos nos empoderando para que a gente fique cada vez mais cidadão de verdade, aquele que não só conhece, como exerce os seus direitos, tá bem? Muito obrigado pela presença, pela companhia, se cuidem, fiquem com Deus e até semana que vem aí com outro Doutor Elis Explica, tá bom? Ó, super beijo, até lá. Tchau, tchau, gente.